Neemias, capítulo 5. Nós vamos ler esse capítulo todo, são 19 versículos. Eu vou pedir para você ler comigo de forma alternada, então eu vou ler os versículos ímpares, você lê os versículos pares. Vamos ficar de pé e a gente vai ler. Peço que você leia com bastante atenção e com entusiasmo a palavra do Senhor. Salmo 2 fala: juízes, príncipes, reis, ouçam a advertência do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Por favor, você fica com os versículos pares, eu fico com os ímpares, tá bom? Foi grande, porém, um clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. E depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então se calaram e não acharam o que responder. Eu disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Também sacudi o meu bolso, o meu regaço, e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Eu vou repetir o finalzinho desse versículo. 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão devido ao governador. Versículo 15. Mas os primeiros governadores, os que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até dos seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz. E não fiz por causa do temor de Deus.
Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Eu vou repetir o finalzinho. Nem por isso, nem pelos gastos que eu tinha, nem por isso, exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Leia, por favor, o versículo 19 comigo. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Amém. Ó Pai, essa palavra do Senhor, ela é uma grande, inimaginável reforma que sacudiu uma nação. E isso aconteceu de uma forma espiritual, mas mexeu com o modus operandi de todos. Ó Pai, em dias de eleição no Brasil, em dias de escolhermos, eu peço que uma renovação espiritual tome conta dessa nação. E peço a Deus que, segundo os teus critérios, o Senhor conduza para a tua glória cada um de nós. Abençoa para que a tua palavra exposta nos ajude a conhecer melhor a tua própria vontade, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar, irmão. Queria convidar a quem mais interessar, ou seja, seus familiares, convidar pessoas do seu trabalho, pessoas que se interessem pela questão que a gente vai ver no próximo domingo de eleição. Eu queria convidar você, a gente passar essa semana tendo uma reunião de oração, e a gente passar a fazer isso para orar pela nação. É por demais importante o que a gente está para viver. Há uma polarização, eu não preciso explicar isso. Talvez é o primeiro momento na história do Brasil onde o que define praticamente a eleição é a rejeição e não a aprovação. Por isso, eu queria chamar você para orar. Nós estamos divididos. O Brasil está dividido. Casas estão divididas, famílias estão divididas. Igrejas estão divididas. E estamos divididos não por causa do nosso amor ao Senhor, não por causa da nossa perseverança no Evangelho, mas estamos divididos porque nós assumimos de alguma maneira algum tipo de ideologia e não nos submetemos à voz do Altíssimo. Queria convidar você para, nessa semana, de segunda a sexta-feira, 7 até as 8 da noite, todo dia a gente se encontrar aqui na igreja e a gente orar. 1 hora de oração por dia. Eu queria convidar você, que tem condição, para nessa semana jejuar. Jejuar. E o jejum bíblico é quando você se humilha e se coloca diante de Deus em contrição, dizendo: Senhor Deus, Tu és dono da minha vida e do meu coração, portanto, me ensina a Tua vontade. E seja qual for o candidato que para você já está certo ou não está, a prática do jejum é uma prática de humilhação para que a gente se converta à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Próximo sábado é o primeiro sábado do mês de outubro, e é nossa prática termos reunião de oração logo pela manhã, 7h30 da manhã até as 8h30, depois um café da manhã
sempre especial, onde a gente pode ter esse momento de comunhão. Queria chamar você para estar aqui. É véspera da eleição. E a gente pode, deve, tem o privilégio de orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Você não pode estar aqui, está difícil, o trânsito, sei lá, você trabalha longe, não tem como chegar aqui no tempo. Não para de orar. Dá para você orar onde você estiver. Não estou pedindo para você mandar o WhatsApp para ninguém. Não estou pedindo para você tentar convencer pessoas a respeito do seu candidato. O que eu estou pedindo é para você se pôr diante de Deus e orar. E buscar ao Senhor. E direcionar o seu coração para uma vontade soberana. Eu sei que um grupo como a Igreja Presbiteriana das Graças faz muito pouca diferença o voto da gente, considerando 140 milhões de votantes. Mas eu sei que a oração de um justo muito pode por sua eficácia. Por isso, mais do que qualquer poder da mídia, o poder dos joelhos de quem ora é eficaz. Nós lemos uma reforma que foi feita nos dias de Neemias. Quando Neemias fez essa reforma, ele fez porque eles tinham voltado do cativeiro, primeiro chamado babilônico, depois do cativeiro medo-persa, porque houve uma mudança do império. E à medida que esse império foi se tornando cada vez mais forte, as nações que foram subjugadas, elas foram perdendo a sua identidade. E Israel não ficou fora disso. O povo que estava em Jerusalém foi perdendo a sua capacidade de conhecer a Bíblia, de conhecer a vontade de Deus revelada pelas Escrituras. E o povo que estava no desterro começou a fazer uma prática diferente. Eles começaram a se reunir em sinagogas, eles liam a Torá, mas muitas vezes eles começaram a fazer o que nós brasileiros fazemos. Nós dividimos a nossa vida em espiritual e secular. E os judeus que estavam na dispersão, os judeus que estavam espalhados pelo Império Medo-Persa, eles faziam isso, eles iam para a sinagoga, eles oravam, eles cantavam, mas na prática comum, no exercício profissional, nas atividades outras que eles tinham para fazer, eles não reconheciam mais Deus. Eles simplesmente viviam como pagãos, eles viviam do jeito que eles achavam que deveriam viver, eles não conseguiam que a palavra de Deus entrasse para nortear todos os aspectos da vida. O que aconteceu então foi que, à medida que o império Medo-Persa se fortaleceu, o povo judeu foi perdendo a sua identidade nacional. E quando falo identidade nacional, eu estou falando sobre a identidade espiritual do povo de Deus. O povo não se via mais como sendo o povo de Deus. Agora, eles eram um povo judeu, que estava debaixo de um império medo-persa, e que tinha que fazer o seu próprio swingado, a fim de sobreviver. O seu próprio jeitinho, a fim de conseguir sobreviver. O contexto em que Neemias atuou era mais ou menos esse. A Pérsia possuía uma organização político-administrativa que dividia o seu amplo território em várias regiões para facilitar a administração do império. Quando você está vendo essa pirâmide, está vendo a estratificação que o império fazia. Havia o rei, havia os satrápias, eles eram responsáveis por uma determinada região, como se fosse um estado de uma república maior. A satrápia Eufrates, ou seja, que vinha para além do Eufrates, considerando que principalmente fica no Iraque, a região medo-persa, eles passavam o Eufrates, toda a parte que estava abaixo do Eufrates era formada pelas seguintes áreas: a Síria, a Fenícia, o território todo de Canaã e Chipre. Portanto, o povo que estava ainda em Jerusalém pertencia a essa satrápia Trans-Eufrates. Qual era o contexto ainda? O povo de Deus está confuso.
a Pérsia imprimiu um novo ritmo administrativo e cultural. Ou seja, não se tratava apenas de pagar impostos ao império, mas também a maneira de olhar a vida. A cultura começou a ser impregnada e deixou de ser a cultura de um determinado povo para ser uma cultura global. Os valores religiosos dos judeus começaram a ser questionados. Quando falo serem questionados, não eram questionados pelos de fora, eram os próprios judeus que começaram a questionar os seus próprios valores, porque agora havia uma cultura global. A prática imperialista dos persas prejudica a reconstrução e a formação sociocultural do povo judeu. Eles não conseguem mais se identificar. E toda vez que eles se identificam com alguma raiz cultural deles, então chega outro judeu e questiona o porquê disso, uma vez que traz prejuízo. Por outro lado, há um conflito entre o povo da terra, ou seja, os que não foram para o exílio, e os exilados que retornaram da Babilônia. Aqueles que ficaram na terra, eles se dividiram, se estratificaram em dois grupos. Os ricos, que eram bem ricos, e os pobres que estavam se tornando escravos e tinham perdido inclusive a sua própria terra. E esse grupo, formado por esses dois grupos aqui, esse grupo dos que ficaram, quando chegou os da dispersão, esse grupo que ficou não aceitava os que tinham vindo da dispersão, dizendo, vocês não perseveraram, vocês não foram fiéis, vocês simplesmente se aproveitaram e gozaram e desfrutaram do bem bom que tinha lá na Babilônia. É como se houvesse uma espécie de rivalidade, houvesse um sentimento de que aqueles que foram levados cativos fossem uma espécie de traidores nacional. Por isso, a gente poderia dizer que há praticamente 3 grupos dentro do Estado israelita naquele momento. O primeiro grupo são os pobres, que estão se tornando escravos, que perderam as suas terras, perderam as suas posses. Tem os ricos, que no livro de Neemias são chamados de os magistrados, os poderosos. Eles estão num domínio político, estão num domínio financeiro daquela terra. E tem os que voltaram. Os que voltaram, na sua grande maioria, voltaram com recursos financeiros. Eles têm como comprar a sua terra, eles têm como se capitalizar para poder fazer a história, voltar a acontecer a sua história de vida. Entretanto, eles não são aceitos, porque eles são considerados como traidores. Como harmonizar um país que está todo dividido, que está cheio de problemas estruturais? Quando falo de estruturas, eu estou falando de estruturas sociais. Está quebrado. Os valores, eles estão dispersos. As pessoas não conseguem ter o mesmo tipo de voz, o mesmo tipo de interesse. Como trazer de volta um espírito nacional? Estamos falando, irmãos, quando lemos o texto, não estamos falando de nações comuns. Nós estamos falando do povo de Deus. E o povo de Deus tem uma identidade própria. É uma identidade do reino de Deus, cujos valores são expressos no manual, na Constituição de Deus, chamada Bíblia. O povo de Deus pode viver em qualquer nação da terra. O que não pode é sucumbir ao nacionalismo, seja de que natureza for, a um nacionalismo que seja ateu, que seja contrário aos valores de Deus. E isso aconteceu de maneira muito clara e evidente na primeira igreja da história da humanidade. A igreja de Jerusalém. Eles nasceram pelo apetite na palavra. Eles nasceram pelo fluxo do Espírito Santo que os batizou. E quando eles começaram a ser confrontados com o Império Romano e os valores do Império Romano, então eles diziam, nós temos um Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Ele governa a nossa vida. Ele diz para nós o que vale e o que não vale a pena. E por causa disso, por causa dessa nacionalidade celestial,
por causa desse patriotismo de Deus, eles simplesmente foram perseguidos, execrados, humilhados, maltratados e sofreram perdas irreparáveis. Eles perderam casa, eles perderam profissão, eles foram presos, eles perderam familiares, eles foram mortos. Porque eles acreditavam que eles tinham uma pátria. Eles acreditavam que a pátria que eles tinham podia ter um valor real, um valor expresso na ética, expresso na moral, expresso no comportamento, e esses valores não seriam de maneira nenhuma negociados com qualquer nação aqui na terra. É por isso que oficiais romanos, quando se convertiam ao Evangelho, eles, conquanto continuassem servindo como oficiais ao exército romano, o seu coração, os seus valores eram convertidos à Bíblia. E muitos deles se tornaram perseguidos e mortos pelo próprio Império Romano. Muitos deles perderam o seu direito, perderam a sua capacidade de serem vistos como valiosos pelo Império Romano, simplesmente porque eles consideravam a pátria de Deus, a pátria da Bíblia, a pátria formada pela Constituição da Bíblia, eles consideravam isso mais importante do que qualquer outro império no mundo. O Brasil estar dividido, acho que é contingência da nossa própria história. Mas o povo de Deus estar dividido, famílias cristãs estarem divididas, é falta de nacionalidade espiritual. É falta de referência bíblica. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje como nação só faz revelar de maneira muito patente, de maneira muito clara, revelar para todos nós a falta de profundidade bíblica que nós temos. É como se não conhecêssemos os verdadeiros valores do reino de Deus. O que acontece, o resultado dessa influência persa sobre o povo de Deus foi o seguinte: primeiro, eles começaram a assimilar as práticas das outras religiões. Eles começaram a fazer um sincretismo religioso. Eles também assimilaram os casamentos mistos, os casamentos por interesses, especialmente financeiros, mas também pelo interesse da beleza, ou simplesmente porque eu gosto, é isso que eu quero e acabou-se, os casamentos mistos. Por causa dessa influência, eles também começaram a fazer alianças, negócios, parcerias, contratos ilícitos, só por interesses econômicos. Eu estou falando do povo de Deus, irmãos, aqui nessa história. E eles começaram a ter muita dificuldade com a prática do que a Torá. A Torá aqui é a Bíblia que eles tinham na época, especialmente os 5 primeiros livros das Escrituras. Eles tinham dificuldade de pôr em prática o que a Torá anunciava para eles como sendo um modo de vida bíblico. Então eles não guardavam o sábado. Não havia mais experiência de ter tempo para Deus, o tempo de significado de você descansar e você simplesmente se colocar diante do altar do Senhor e reparar o seu próprio coração nesse tempo de descanso. Também eles não praticavam mais o jejum. Uma coisa tão preciosa, que depois de Esdras e Neemias, isso volta a ser no coração nacional uma prática e depois se corrompe como sendo simplesmente uma religiosidade. Mas a prática do jejum nas Escrituras diz respeito a essa necessidade de a gente afinar a nossa relação com Deus. É como uma estação de rádio, que a gente está mudando a estação e a gente às vezes percebe que ela está um pouquinho fora de sintonia. E a gente precisa afinar a sintonia, a fim de que ela consiga falar claramente o que ela tem para falar. O jejum é essa prática de refinar o relacionamento, de colocar o coração em linha com o coração de Deus. E a prática do dízimo. O povo pobre, mas o povo rico. O povo que de alguma maneira tinha ou não tinha os seus recursos, eles simplesmente não consideravam mais para Deus. Eles consideravam para si. O que tinham
era deles. Deus não tinha mais nada a ver com isso. Então eu posso dizer que o que foi desmoronado com esse império, com essa dispersão, com o cativeiro, o que desmoronou foi a alma do povo. O coração do povo que deveria temer a Deus, cumprir os seus votos a Deus e viver conforme a palavra, agora é um coração igual a de todas as outras nações. Vive pelos seus próprios interesses, os seus compromissos dizem respeito ao seu bem-estar, e eles não têm nenhum temor do Senhor. E o que rege eles é o jeitinho, essas são as conveniências. Eles são como chuchu, ganham o gosto de qualquer coisa no ambiente em que estiverem. Isso comprometeu fortemente os relacionamentos. Isso dividiu fortemente a nação, como lhes falei. Do mesmo jeito que o Brasil, do mesmo jeito que o povo de Deus, o povo chamado evangélico no Brasil, tem estado dividido, porque a gente não conhece mais a palavra. Posso até dizer que talvez a gente nunca conheceu realmente a palavra. É um bando de gente que anda pela cabeça dos outros, fortemente influenciados pela opinião dos outros, por ideologias que são contrárias a Deus. A ideologia de gênero, irmão, é contrária às Escrituras, fere o princípio das Escrituras, mas tem gente que aprova. Ter respeito e ter amor por pessoas que são homossexuais ou que são qualquer outro tipo de gênero que queira se colocar, é uma coisa, e é bíblico que se tenha respeito e tenha amor, mas adotar isso como sendo prática nacional, adotar apostilas que vão ensinar nossos filhos e nossas crianças a viver uma vida desregrada, sem moral, como aceitar esse tipo de prática? Como dizer que isso não tem nada a ver com o Evangelho, uma vez que a Bíblia é contrária, de maneira peremptória, ela não deixa margem para que a gente diga, não, pode ser. E eu estou falando de um aspecto, e quando eu estou falando desse aspecto, não é um aspecto que tange apenas o Brasil, mas tange muitas nações, porque isso é um estado maior do que o do Brasil, isso é uma situação maior do que a situação do pleito do próximo domingo. Mas nós, como povo de Deus, como nós podemos admitir isso? É a hora, irmãos, não na eleição, mas no momento histórico que vivemos no mundo, é a hora de sofrermos o dano. É a hora de perdermos o emprego, perdermos a liberdade. É a hora de passarmos humilhação e vergonha, simplesmente porque cremos no que cremos. E não vamos aceitar de maneira nenhuma, nem negociar os princípios da palavra de Deus. Nós não vamos aceitar qualquer que seja a ideologia, qualquer que seja a fé que venha contrária às Escrituras. Eu chamo você no nome de Jesus para equilibrar o seu padrão à luz das Escrituras, para repensar a sua postura. O que aconteceu no texto do capítulo 5 foi uma conversa. E a estrutura toda textual é uma estrutura de conversa. Eu queria que você visse essa conversa. Essa conversa está mais ou menos assim. O povo fala para Neemias. E Neemias responde ao povo. Essa é uma conversa. E é mais ou menos assim, veja só. Versículo 2. O povo então dizia, nós somos muitos. Nós, nossos filhos, nossas filhas, por favor, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Sabe o que é que o povo está dizendo? Nós estamos com fome. Nós estamos passando necessidade. Não tem ninguém que tenha coração. Estamos falando aqui do povo de Deus, irmãos.
Nós estamos falando aqui de povo de Deus. Mas isso é porque a nação, o coração do povo de Deus, está tão influenciado pelo ganho pessoal, pelo desejo da posse, que eles estão oprimindo os próprios irmãos de fé. Versículo 7. Então Neemias disse-lhes, disse isso aos magistrados, disse isso àquele grupo dos que tinham dinheiro, dos que tinham recursos, dos que tinham poder. Neemias não disse isso para o povo pobre, mas disse isso para os que tinham recursos. Ele disse, e disse isso para o povo de Deus: sois usurários. A palavra usurário quer dizer, vocês amam o dinheiro, vocês não amam a Deus, vocês são idólatras. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que as pessoas que são usurárias, elas não herdarão o reino de Deus, elas não serão salvas. Sois usurários, cada um para com seu irmão. E eu convoquei contra eles, contra esses que são usurários, contra esses que querem o ganho mesmo que seja oprimindo, o ganho mesmo que seja ilícito, o ganho da corrupção, eu convoquei contra eles. Eu convoquei o povo contra eles, diz Neemias. Essa é a resposta de Neemias. Então o povo disse, versículo 3, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas nós hipotecamos, porque a gente estava com fome para poder comer, para ter o trigo. Versículo 5, a parte B diz, não está em nosso poder evitá-lo. Não é uma coisa que a gente pode simplesmente dizer, não vou hipotecar minha casa, não vou vender meu filho. A gente não pode isso. E por quê? Pois os nossos campos e as nossas vinhas já foram tomados, já são de outros. Nós fomos perdendo tudo. Agora, talvez a gente não conheça muito bem as Escrituras, mas quando Deus distribuiu a terra e deu ao povo a terra que é chamada a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido, e eles tomaram por 12 tribos, o território todo foi partido e partilhado. Ali foi estabelecida uma lei que é chamada do jubileu, que a cada 50 anos, você teria que perdoar as dívidas das pessoas que lhe devem. A cada 50 anos, a terra teria que voltar para as famílias, as primeiras famílias no que foram doadas as terras. Isso era uma maneira de Deus harmonizar todos, para que não houvesse uma ruptura social como estava vendo agora, uma ruptura financeira e uma desgraça nacional como estava acontecendo agora entre o povo de Deus. Mas não, a necessidade do ganho, a vontade de satisfazer o próprio ego, satisfazer o próprio bolso, fez com que houvesse opressão uns contra os outros, e se tomava a terra, e se tomava os filhos, se tomava as filhas, e todo mundo ia virando escravo, simplesmente para comer, irmão. Veja a resposta de Neemias, versículo 10 e 11. Disse-lhes, também eu, meus irmãos e meus moços, nós demos dinheiro emprestado, nós demos trigo para esse pessoal que estava lá desfavorecido. Então ele propõe, demos de mão a esse empréstimo. Quem vai cobrar esse negócio? Depois ele continua, restitui-lhes, hoje eu vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Pega o teu irmão, pega o teu vizinho, o vizinho de fé, a pessoa que está com você, que é de Deus, e levanta ele no tempo de crise. Ajuda-o a fortalecer de novo os pés. Não deixa que o Império Medo-Persa escravize com a sua própria maneira política de agir.
Você tem uma outra nacionalidade, você é filho do mesmo pai, junto com todos os seus irmãos, no nome de Jesus, abençoa o povo de Deus. Verso 4, o povo então dizia: nós tomamos dinheiro emprestado, até mesmo para pagar o imposto, o tributo do rei. E nós tomamos esse dinheiro emprestado sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Eles estão explicando como foi que eles finalmente viraram escravos. É que a gente tinha que pagar o imposto. E a gente não tinha dinheiro para pagar o imposto. A gente plantava, a gente lutava, mas o que a gente conseguia recolher era pouco, não era suficiente para a gente pagar o imposto. Então a gente arrendava a terra para pagar o imposto. E depois que a gente arrendava a terra, a gente não tinha dinheiro para poder pagar o arrendamento da terra. E depois que a gente não tinha dinheiro, a gente pegava e dava os filhos. E depois a gente dava a gente mesmo como escravo. Era essa a condição. Então Neemias disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Veja que lógica que funciona no coração de Neemias. Onde é que foi parar o temor ao Senhor? Para legitimar a nossa posse, para legitimar o nosso ganho, a gente não respeita mais nem a Deus. Onde foi parar o temor do Senhor? Onde foi parar? Brasil, onde foi parar o temor do Senhor? Para legitimar a nossa ideologia, para legitimar o nosso status, funcionários, muitas vezes funcionários públicos, para simplesmente legitimar o seu status, permanecem adotando e simplesmente seguindo uma risca que não tem a ver com Deus. Onde foi parar, irmãos, nosso temor ao Senhor? O nosso respeito a Deus? Não é bom o que fazeis. Não devíeis andar no temor do Senhor? Não devíeis voltar a respeitar a Deus e dizer: Senhor Deus, a tua palavra, os teus princípios são mais importantes do que qualquer coisa nessa terra. E ele fala isso por causa do opróbrio dos gentios. Quantos empresários, quantos administradores, quantos empregados continuam servindo simplesmente a uma ideologia do mercado, da posse, e não se quebrantam diante de Deus. Versículo 5, outra parte da conversa. E diziam, o povo: no entanto, veja só, Neemias, nós somos da mesma carne, como eles. Os nossos filhos, eles são tão bons como os deles, dos ricos lá. E eis que sujeitamos os nossos filhos, sujeitamos as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Você sabe o que é que ele está falando, irmão? É que tinha menina que tinha sido vendida para o uso de pessoas. Isso é prostituição infantil. Filhas. O que o povo está dizendo é: a gente está perdendo os filhos para o Estado, para esse grupo de pessoas que está no poder aí. Estamos perdendo os filhos, Neemias. Não tem como dar conta. Versículo 8, disse-lhes, isso é Neemias falando: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos. Quando o Neemias está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: quando eu vim de lá da Pérsia, eu trouxe dinheiro meu. Não trouxe dinheiro do rei, não. Eu trouxe dinheiro meu. E quando eu cheguei aqui e vi o estado de miséria de tantos judeus escravos de outros judeus, eu peguei do meu dinheiro e comecei a pagar as dívidas dos outros para que eles sejam livres. Então ele diz: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, foi com dinheiro do nosso próprio bolso. Aí ele diz: e vós, vocês que são irmãos, vocês que são judeus, vocês que são povo de Deus, vós
outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Ou seja, eu vou lá e pago a dívida do cara que está como escravo, para ele ficar livre. Só que para ele se reerguer de novo vai ser um processo. E em vez de você dar a mão para ele reerguer, o que é que você faz? Você pega e negocia de novo o status dele para ele se tornar de novo escravo. A inversão de valores que vai tomando o coração quando o ego, o controle, o ganho, a necessidade de posse, vai deixando com que a gente não consiga mais nem enxergar Deus. Deus. Vou deixar aqui, a gente já está finalizando. O que Neemias diz para o povo, diz para os governantes, para os poderosos, para os magistrados, para os que têm poder. O que Neemias diz é: não é bom isso que vocês fazem. Ele ajunta o povo num protesto, e diante do povo ele faz os poderosos, os mais ricos se comprometerem que vão dar a mão, vão dar apoio para a reedificação do Estado, do grupo todo. Eles se comprometem. Então eles chamam os sacerdotes e falam: agora o compromisso de vocês vai ser diante de Deus. E eles se comprometem diante de Deus. Então Neemias pega, puxa o bolso, põe para fora o bolso, ele sacode o regaço. E para fora os bolsos todos demonstrados diante de todos, dizendo: eu não tenho mais nada. Então ele diz: faça o Senhor com vocês isso, se vocês não cumprirem o que vocês estão prometendo diante de Deus. Então Neemias fala assim: sabe o que aconteceu até agora, 12 anos que eu estou governando vocês? Eu não tirei nada para o meu bolso. Eu não ganhei o dinheiro dos governadores. Antes, pelo contrário, eu paguei as minhas custas. Eu paguei a minha sobrevivência, e não só a minha sobrevivência, na verdade eu alimentei esse povo, eu alimentei com o dinheiro que eu vinha de lá da Pérsia, o dinheiro que era meu, o dinheiro do meu bolso, eu fiz o investimento necessário na terra. Então ele faz uma oração, por favor dê uma olhada nessa oração, versículo 19, por favor, capítulo 5, versículo 19, ele diz o quê? Vamos ler, irmãos, de novo? Lembra-te de mim. Está fraquinho, espera aí, deixa todo mundo abrir. Neemias 5:19. Leia comigo, por favor, vamos lá? Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, para o meu bem. Mas a história, Senhor, é que está revelando o bem que eu fiz. Tudo que eu fiz para esse povo. Neemias, irmãos, não foi pastor. Neemias não foi um religioso. Neemias foi um governador político de Israel. Neemias foi o presidente, por assim dizer, fazendo uma má comparação com o Brasil. Neemias foi o presidente do povo. Foi o presidente da nação. De reerguer a nação na condição de povo de Deus. E ele está dizendo qual foi a prática dele. A prática foi perda pessoal. Foi saindo do meu bolso. Não foi ser poderoso, ser político, ser governante, para poder me encher de capital. E eu sei que se a gente olhar para qualquer um do quadro de governador, de seja lá qual for o cargo que está lá, qualquer um do quadro que a gente tem para eleger, talvez a gente não consiga ver esse tipo de caráter. De alguém que está lá para poder realmente fazer a vontade de Deus e para conduzir o povo daquela nação em direção a uma vida melhor. Porque cada um quer tirar o seu próprio benefício. O status de corrupção do Brasil é terrível. E claro que os nossos governantes não são alheios a isso, eles também estão comprometidos de alguma maneira com isso. Mas o que o texto mostra para nós é que se a gente sabe que existe corrupção, se a gente sabe que a ficha é suja, se a gente sabe que a pessoa mete a mão no dinheiro, como é que a gente pode dizer assim, esse é o meu candidato? Como?
Por favor, olhe bem o caráter da pessoa que você vai votar. Por favor, olhe bem. Não é possível, por conveniência própria. Agora nós estávamos no sertão, essa semana foi lá do módulo e da conferência dos obreiros do sertão. Nós estávamos no posto abastecendo, e uma pessoa que estava lá assim no posto passando, um dos pastores da igreja falou lá com aquela pessoa, falou assim: você vai votar em quem? E ele falou assim: quem me dá uma oncinha. Quem me dá uma oncinha eu voto. Aí o pastor falou assim: mas tu acha que vai vir algum desses para poder te dar uma oncinha? Ele falou: não, não precisa vir ninguém não. Se você quiser me dar uma oncinha, eu voto no seu. É isso, irmão. Tá. Eu e você não vamos vender o voto por uma oncinha, mas vamos vender pelo nosso emprego, amém? Não, não vamos vender o voto pela oncinha, mas vamos vender pelo nosso cargo público, pela nossa condição, pelo nosso conhecimento, pelos benfeitos que a gente vai receber pessoal e não nacional. Oh Deus, não dá no mesmo, é outro tipo de oncinha, talvez seja um leão, talvez seja um tigre de bengala, é um pouquinho maior, um elefante, mas é outro bicho que seja, mas irmãos, não é a mesma coisa. Conheça bem o caráter do candidato. Segundo, por favor, conheça bem as ideias desse candidato. Vá lá. Pega lá o histórico, pega lá a vida, pega a maneira pela qual a pessoa se conduziu o tempo todo com ideias. Pega lá, irmão. Tem isso, esses documentos todos estão aí para a gente ver. Não volta dizendo assim: eu não sabia, porque você pode saber, vai lá e leia. Conheça o plano de governo está lá no site do TSE, de cada um. E você quer saber o que é que eles vão votar, o que é que eles vão dirigir a nação, em que direção eles vão, quais são as propostas. Olha no plano de governo de cada um, para que você não vote disperso, alheio, por ignorância ou por interesse próprio. Vá lá, conheça as ideologias do partido a qual ele está afiliado. E não venha com essa: não, mas a pessoa pode se desfiliar a qualquer hora. Mas ela está sendo eleita por um partido. Ela está sendo eleita por uma direção. Ela está adotando a ideologia daquele partido. Apoiem. Isso é um princípio das Escrituras. Apoiem a vida. A vida, o valor da vida, em qualquer circunstância. Isso diz respeito ao aborto. Mas isso diz respeito também a respeitarmos a vida humana. Rejeitem qualquer ideologia que se oponha aos princípios bíblicos. Qualquer ideologia que se oponha. Eu tirei essas frases aqui de um documento que foi assinado por vários pastores evangélicos, foi publicado na Ultimato. Se você quiser dar uma olhada também nesse artigo, uma carta aberta para a população brasileira conclamando a gente para orar. Eu tenho esse arquivo, tem uns motivos de oração com os quais eu queria lidar durante a semana para que a gente orasse. Por isso eu estou chamando você, em nome de Jesus, você, sua família e quem mais interessar possa, para a gente estar aqui orando durante toda a semana de 7 às 8 da noite, de segunda a sexta. E no sábado, a gente tem o nosso tempo de oração também, clamando por esse pleito. Não que eu diga que seja lá quem for, consiga mudar a nação brasileira. E nem estou acreditando nisso de forma alguma. Mas o que eu digo para você, é que se eu e você, de fato, nos humilharmos, orarmos, Deus pode descer do céu e pode fazer um novo sentido dentro desse povo chamado Brasil. Deus pode fazer um novo sentido dentro desse povo chamado evangélico brasileiro. Eu acho que essa é uma oportunidade. Essa fragilidade toda que a gente está vivendo, essa tristeza toda que a gente está vivendo, eu acho que é uma oportunidade de Deus para trazer um quebrantamento profundo na nossa alma, a fim de que a gente possa viver novos dias. Seja quem for o governante, novos dias. Não por causa do governante, mas por causa do Deus que começou a operar no meio do seu povo,
como aconteceu na história de Neemias. Queria chamar você. Talvez você se ofendeu com alguma coisa que eu falei aqui. Talvez você chamou, durante o discurso que eu pregava, você disse, o pastor é do candidato tal. E teve outra hora que você disse, não, mas acho que ele é do outro candidato. E eu falei para a Ju, ora por mim, Ju, porque hoje o discurso é duro e provavelmente eu vou desagradar muita gente. Ora por mim. Não estou pedindo voto para ser ninguém. Nem quero que você vote, por seja lá qual for o motivo que não seja vontade de Deus. Mas eu estou dizendo para você, irmão, precisamos nessa hora votar. E precisamos nessa hora ouvir a voz de Deus. Vamos orar então? Chamo você para essa maratona de oração durante essa semana. 7 às 8 da noite. Para no sábado a gente ter um tempo de oração aqui, de 7h30 às 8h30 da manhã. Por favor. Ó Deus, o Senhor agiu de uma forma tão especial, naquele momento da história, depois do Senhor ter feito líderes nacionais em Israel serem movidos pelo Senhor. Pai, nós estamos precisando, Senhor, desse movimento do Teu Espírito, pelo menos é o que achamos. Nós estamos precisando que o Senhor mova líderes nacionais, que movam líderes espirituais, para reestruturar, quem sabe dar estrutura finalmente, uma estrutura bíblica, uma estrutura de cultura cristã de verdade, para nós, povo evangélico, e também para o povo brasileiro. Pai, eu não sei o que é necessário para que essas coisas aconteçam entre nós. Mas eu sei de uma coisa, Deus. O Senhor quer o melhor para cada um de nós. E eu posso crer. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor mesmo nos mova. Levanta-nos. Faz-nos orar. Faz-nos te buscar. Quem sabe jejuar. Faça a sua vontade, Pai. Em nome